Debate da semana. Viva, boa tarde. A segunda volta das presidenciais, o futuro representante da República na Madeira e as polémicas inerentes e incessantes a propósito da mobilidade e das cargas nos percursos recomendados são motivos mais do que suficientes para ficar por aí durante a próxima hora, pois o Joaquim Sousa, o Miguel Silva Gouveia e o Pedro Coelho têm argumentos mais do que suficientes para esgrimirmos aqui um debate de uma semana que tem este condão de ser a última de janeiro. Janeiro que passou rápido e que trouxe algumas frases que ficam para a história. Joaquim, boa tarde. Que frase nos deixas? Olá, boa tarde a ti, Ricardo, boa tarde ao Pedro em Lisboa, desejar uma boa viagem, que não seja apanhado por temporais por lá andam. Boa tarde, Miguel, boa tarde a todo o auditório da TSF. Sim, foi uma semana rica, eu escolhi, fiquei na dúvida entre duas, mas trazia a de Mark Carney, em Davos, onde ele diz que as potências pequenas, médias devem se juntar, porque quando não estamos à mesa, acabamos por ser o prato principal, que deixou muito zangado o Presidente dos Estados Unidos. E também uma frase de António José Seguro no debate com André Ventura, quando André Ventura começou a falar sobre a questão das subvenções, e ele disse que quando há 11 anos foi-se embora, não quis receber, porque enquanto tiver mãos e cérebro, não precisa desse dinheiro para nada. Portanto, isso demonstra também ao que vem a serenidade de António José Seguro, que realmente tem sido aquilo que anunciou. Um presidente que pretende transmitir serenidade numa altura em que os tempos são tudo menos de serenidade. Miguel Silva Gouveia, qual é a tua frase para esta semana? Bom, começar também pelos cumprimentos da paz, cumprimentar o Ricardo, o Pedro e o Joaquim e todo o nosso auditório da TSF Madeira. De facto, este mês de janeiro pareceu interminável, mas passou rápido e alguns até quereriam que ele tivesse passado ainda mais rápido. Isto vem no sentido da frase que eu escolhi, contextualizada com uma das pessoas que parece-me que queria que isto passasse num ápice, é o atual Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, que escusou-se a apresentar algum endosso para esta segunda volta da campanha presidencial, refugiando-se a dizer que precisava de governar o país precisava de ser governado. Na esteira da sua música de campanha, deixem o Luís trabalhar. E então a minha frase foi escolhida de um autarca que, como eu e como o Pedro, neste momento é presidente de uma Câmara e como o Joaquim também teve já experiência autárquica, e refiro-me a Pedro Santana Lopes, presidente da Câmara da Figueira da Foz, uma Câmara que foi, ou um concelho que foi fortemente afetado pela tempestade Kirsten, que tem muitas dificuldades e disse esta frase, ou escreveu esta frase na sua conta de Facebook, que diz assim: silêncios e um gesto. Conosco ninguém contactou. Contactou por telefonema e mensagem António José Seguro. Dos atuais órgãos de soberania, ninguém. Mas não faz falta. Esta foi a queixa de Pedro Santana Lopes, mas muitos outros autarcas ali da zona disseram que estavam completamente sozinhos num cenário de guerra, isto palavras citadas de outros autarcas naquela zona da região centro de Portugal, o que mostra o absoluto estado caótico em que está a governação de Portugal, com uma ministra da Administração Interna que não se sabe o que está a fazer nem onde anda, com um primeiro-ministro que diz que quer trabalhar e que não se vai intrometer na campanha, mas na verdade a campanha chega aos locais antes do próprio primeiro-ministro, quando chegou foi com pompa e circunstância, com meia dúzia de carros de alta cilindrada, presumo eu, carros pretos do Governo da República, que mais parecia uma tropa de elite. E, enquanto isto, o ministro Miguel Pinteluz
desperdiça tempo a fazer campanhas de promoção pessoal com vídeos publicados nas suas redes sociais, como se estivesse a candidatar a cargo do próximo Primeiro-Ministro. Eu acho que estamos aqui, de facto, num caso de se isto é trabalhar, o que não seria não trabalhar. Pedro Coelho, desde Lisboa, está connosco através de videoconferência. Que frases é que nos deixas para este fecho para alguns, terrível mês de janeiro? Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos, ao painel, aos nossos ouvintes. Vejo que o Miguel Silva Gouveia parece estar seguro, porque está naquela onda da campanha presidencial que terá o seu desfecho no próximo dia 8 de fevereiro. Eh, A frase é, sobretudo, vou falar de tacho. Tachos aqui é uma coisa, na Madeira são panelas, mas eu vou falar de tachos porque ainda hoje na Assembleia da República falou-se de tachos. E o Chega, com um partido que faz muita da sua política populista, fala muito de tachos e tichinhos e de corrupção. A verdade é que ainda hoje foi lembrado que o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, Rui Cristina, colocou a irmã na Câmara Municipal de Albufeira, que o vereador do Chega em Lisboa colocou a namorada na Câmara Municipal de Lisboa, nos serviços sociais da Câmara Municipal de Lisboa, e, portanto, não bate a bota com a perdigota, e, portanto, o Chega tem um discurso, a prática diz outro, e, portanto, como diz o madeirense, quando nós cuspimos para o ar, cai-nos em cima, e, portanto, e é nessa linha que um partido que diz que é antissistema e que está dentro do sistema e que tem um candidato que vai à segunda volta, devo dizer que nenhum candidato me entusiasma, nem António José Seguro, nem Ventura, mas irei votar, e não irei votar em branco nem nulo, irei votar do mal ao menos, e portanto era isso a minha responsabilidade. O meu candidato perdeu a primeira volta. Na primeira volta, pouco se falou das competências do Presidente da República, mas o povo português escolheu, e o madeirense em particular também disse o que pensava, e agora na segunda volta vamos aguardar para ver o que é que os madeirenses querem e também os portugueses em geral querem. Mas nem revelaste quem era o teu candidato na primeira volta, nem Não, o disseste meu qual era candidato, o mal não, menor. o meu candidato Ah, na primeira volta Ele foi revelou, o Marcos não. Mendes. O meu candidato na primeira volta foi Marcos Mendes. Muito bem. Perdeu. E agora na É segunda que volta, houve vários derrotados na primeira volta. como não tenho um candidato do meu espectro político, eu vou votar, vou fazer uma escolha. Como sabem, a concorrência à direita foi muito forte. Eh, o Partido Socialista, que nunca acreditou em António José Seguro, parece que agora quer se aproveitar de uma vitória à primeira volta que foi individual. Eh, mas a verdade é que há uma forte probabilidade de António José Seguro ser próximo presidente da República. Agora os portugueses é que vão escolher. Já que a frase começou por tachos e chegou à conclusão que o Chega faz panelinha, importa, e acabou com esta abordagem já às presidenciais, importa então olhar para este tema que marca a atualidade, apesar do temporal que massacrou muitas populações, nomeadamente na zona centro, e como há pouco referiu o Miguel Silva Gouveia, os candidatos tiveram essa lucidez de parar a campanha e atender a esse olhar. Há até quem diga que Marcelo Rebelo de Sousa não quis fazer sombra a ambos e por isso manteve-se resguardado. De qualquer forma, olhando para esta segunda volta, poderá haver surpresas aqui, ou tudo indicia, devido às declarações públicas de endosso ou de manifestações de apoio declarado, que António José Seguro está seguro em Belém. Sim, considero que António José Seguro está seguro em Belém.
até pelas taxas de rejeição de André Ventura. Era algo que já se sabia, quem fosse à segunda volta com Ventura, tendencialmente ganhava. Voltando ao programa que já lá fomos, de há 2 semanas, dizia exatamente isso aqui. Portanto, o Ventura seria, à partida, o oponente de António José Seguro. Porquê? Porque António José Seguro foi aquele que teve a capacidade de passar, com serenidade, por uma campanha eleitoral longa, e não entrar em pequenos quiproquós, seja com o Partido Socialista, andando atrás de um apoio que demorou, mas chegou, seja respondendo àqueles que no Partido Socialista diziam que ele não, mas tiveram que engolir a viola e já vir apelar ao voto de António José Seguro, e também com a tranquilidade de não ter que responder ao próprio Ventura, fosse no que fosse, e deixando para esta segunda volta, nesse único debate, para dizer ao que vinha. Falou-se pouco dos poderes presidenciais, concordo plenamente. Parecia que estávamos a discutir, e durante muito tempo, aquilo que seria um programa de governo. António José Seguro disse que iria utilizar a magistratura de influência. Aliás, há uma frase que nos lembramos, quando ele diz que não vou estar a dizer nada do governo, porque daqui a 15 dias poderei estar a reunir com o Primeiro-Ministro. Portanto, uma grande serenidade, e isso leva a que os candidatos derrotados, e não estou a falar dos candidatos que vêm do espectro da extrema-esquerda, acabassem por vir todos a terreiro dizer que o candidato correto, o melhor candidato para esta segunda volta, seria António José Seguro. Isso, naturalmente, não indicia nada, mas há algo que nos deve fazer ler tudo isto, são as sondagens. E as sondagens dizem-nos claramente que o índice de rejeição de André Ventura é enorme. Mas sim enorme com praticamente todos os candidatos. Eu não entendo que António José Seguro seja um mal menor. Acho que são candidaturas individuais, apresenta-se quem sente o chamamento, e António José Seguro responde a isso também, que é algo que não se sente com André Ventura. André Ventura dá a ideia que teve que fazer a obrigação de ir concorrer para fixar eleitorado. E, nesse sentido, quem está a transmitir essa confiança de que poderá ser a pessoa certa em Belém, com um estilo diferente, garantidamente, de Marcelo Rebelo de Sousa, é António José Seguro, que a questão que se coloca hoje, segundo aquilo que penso, é quais os números que serão atingidos nesta segunda volta por António José Seguro, tendo muitas dúvidas que André Ventura sequer chega aos 30%. Então, já seguro parece caminhar para Belém sem grande sobressalto. Miguel Silva Gouveia, há aqui uma questão que se coloca em termos regionais. O protesto de 18 de janeiro veio para ficar, ou achas que foi só um reparo momentâneo que será devidamente emendado nesta segunda volta? Bom, pois essa é a pergunta de, digamos, 100 milhões. não, eu ia dizer de 100 mil eleitores, ou de 150 mil eleitores. Mas antes disso, permite-me só fazer aqui duas ou três notas. A primeira, de facto, António José Seguro foi visitar, além de ter ligado, como já ouvimos, alguns autarcas, foi ao local, mas foi-lo não em campanha, foi-lo sozinho. Foi visitar, interrompeu a campanha eleitoral para as presidenciais, foi visitar algumas das zonas afetadas, só o tornou público no dia seguinte, portanto não levou comunicação social atrás, não levou televisões, não levou, fê-lo de forma, e isto mostra também uma diferença, se calhar no estilo e na forma como procurará exercer a presidência da República, caso mereça a confiança dos portugueses no dia 8 de fevereiro. Em segundo lugar, quero dar aqui, ou endereçar as minhas felicitações ao Pedro Coelho por ter anunciado aqui o seu voto em António José Seguro. Eu sempre imaginei que haveria de chegar o dia em que íamos estar do mesmo lado da barricada. O dia chegou, espero que seja a primeira de outras circunstâncias onde estaremos os dois a defender, porque eu tenho o Pedro como um democrata e um social-democrata, onde também se inclui o meu socialismo democrático. Acho que partilhamos esse chão comum, de uma sociedade livre, e com uma rede de amparo social.
finalmente, referir que aqui na Madeira, ou é importante, tem sido importante que os candidatos que não passaram à segunda volta se posicionem e manifestem qual o seu sentido de voto. E nos últimos dias temos assistido a vários candidatos que têm saído a terreno eh, abertamente a apoiar António José Seguro, fê-lo Marcos Mendes primeiro, no primeiro momento, depois fê-lo o Almirante Gouveia e Melo, Coutrinho Figueiredo não disse que votava abertamente em António José Seguro, mas disse que ia votar, diz que não ia votar em André Ventura, portanto não se iria abster, mas fica na dúvida se votará em branco ou em António José Seguro. Mas acho que há de facto aquilo. Catarina Martins disse também ao Diário em Estrasburgo que vota seguro. Sim, Catarina Martins, o próprio Jorge Pinto já o tinha até dito antes da primeira volta das eleições. E outros candidatos, presidentes da República, candidatos não, outros presidentes da República têm vindo também a terreno apoiar. Se calhar alguns não ajudam tanto quanto, mas acho que todos os contributos são válidos e isto demonstra o cariz suprapartidário da candidatura de António José Seguro, e refiro-me a Cavaco Silva, Ramalhianos, antigos presidentes que E saíram. também destacados dirigentes nacionais, Diferentes partidos. Está-se Paulo lá Porta, Portas. ministros e... Portanto, Exatamente. não será por falta de apoio público que a campanha de António José Seguro terá parado por causa destas tempestades. Continuam a chover, passa aqui a palavra parecida, apoios. Em relação aqui à Madeira, essa é de facto uma das incertezas que teremos para o próximo dia 8. Se é verdade que os apoios têm vindo de quase de largos espectros, mas assim, também não será menos verdade que mobilizar uma pessoa para votar quando o seu candidato não passou à segunda volta requer, se calhar, o dobro da energia, o dobro do esforço para que António José Seguro também tenha um bom resultado aqui na Madeira. E não basta se confiar ou se fiar nas sondagens e nos bons indicadores que os tracking polls apontam, importa quebrar ah, ah, quebrar esta letargia ou qualquer letargia e sair do sofá, sair no dia 1, para quem vota antecipadamente, ou sair no dia 8 e ir votar no candidato. Eu espero que a Madeira deu, no fundo, o sinal que já deu na primeira volta, onde tivemos 30%, 32% da população a votar em André Ventura. Portanto, um em cada três madeirenses votou em André Ventura, mas que os outros dois em cada três madeirenses que não votaram em André Ventura possam se mobilizar em torno da candidatura de António José Seguro, porque, sendo o mais que provável próximo Presidente da República de Portugal, seria importante que a Madeira também demonstrasse o seu apoio e estar com aquele que me parece ser o candidato mais adequado, com um perfil mais digno e respeitador do nosso mais alto magistrado da nação. Pedro, vamos recuar necessariamente até 18 de janeiro, porque para que Ventura tivesse os tais 30%, foi preciso que algum eleitorado afeto ao teu partido tivesse também votado no candidato do Chega. Houve uma espécie de mão invisível a aconselhar voto, nem que seja por protesto em André Ventura por parte do PSD. Bem, eu diria que a questão do subsídio social de mobilidade, a sua indefinição, a questão da portaria que foi suspensa há mais de 60 dias, foi hoje publicada, em que refere que essa obrigatoriedade está suspensa até o dia, salvo erro, 30 de março. Isso também não ajudou. O direito à mobilidade é um direito que nos diz muito, e obviamente o nosso candidato
Marcos Mendes falou sobre isso, mas obviamente isso é uma decisão do governo e nós poderemos ter sido prejudicados eh, por essa via. Mas diria que o voto em André Ventura, a primeira volta, foi uma campanha muito fraca. Falou-se muito daquelas que são as áreas governativas, a questão da saúde, da educação, da imigração, da defesa, da relação com países terceiros, e não se falou efetivamente das competências do Presidente da República, que são muito limitadas. Nesta segunda volta, no único debate que nós assistimos também foi um debate fraco, não se falou também daquelas que são as competências do Presidente da República, nomeadamente na área da defesa, na relação com os PALOPs, onde se fala português, na questão da imigração, portanto, tem-se falado muito pouco daquelas que são as competências limitadas, do papel fiscalizador do Presidente da República. Na Madeira, André Ventura ganhou, mas a verdade é que teve um mau resultado, o seu partido teve um mau resultado nas autárquicas também na Madeira, não só na Madeira, mas também no continente português, e portanto são situações específicas, são eleições que são muito pessoais, pessoalizadas. Não sei qual será o resultado no próximo dia 8 de fevereiro, na Madeira. É preciso que nós tenhamos a consciência que a AD, em particular o seu presidente e atual primeiro-ministro, disse que não apoiaria nenhum dos candidatos. Em primeiro lugar, porque o seu candidato perdeu. E em segundo lugar, porque nós prezamos a estabilidade política. E neste momento, na Assembleia da República, não há maioria absoluta e muitas vezes o governo, neste caso a AD, faz acordos com o Chega, nomeadamente no que concerne à imigração, à política de defesa e em algumas matérias, e o PS também fazemos alguns acordos, nomeadamente no que concerne ao Orçamento do Estado para 2025, que passou com a abstenção do Partido Socialista e com o voto contra do Chega. Curioso, gostaria de sublinhar é que o Chega, neste momento, está a pedir que Montenegro esclareça a sua posição, quando no início, na primeira volta, criticou Montenegro por ser o salva-boias de Marcos Mendes, por ter participado ativamente na campanha, e agora perde o apoio da AD para a sua candidatura, quando André Ventura, no Orçamento de Estado, por exemplo, de 2025, aprovou muitas propostas do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista, do PAN, do LIVRE, ou seja, partidos de esquerda. Quando ele diz que quer acabar com o socialismo em Portugal, a verdade é que apoiou muitas das iniciativas desses partidos no âmbito do Orçamento de Estado para 2025. Quanto Portanto, à Ventura Madeira, não é vamos de, aguardar. Peço desculpa. Ventura não é de fiar em termos de Pois, ele gosta de afiar a propostas. faca, mas a verdade é que muitas vezes o discurso é um discurso populista e infelizmente tenho que dizer isto. Muitas vezes as pessoas, nós somos invadidos todos os dias através das redes sociais, através do nosso telemóvel, por fake news, e muitas vezes os portugueses acreditam em aquilo que ouvem, aquilo que leem, aquilo que é fácil de ouvir, aquilo que é fácil de ler, aquilo que nós achamos que a resolução é fácil, e isso na prática nem sempre é assim, e portanto eu acho que esse populismo tem crescido, mas os portugueses são inteligentes, os madeirenses são ainda mais inteligentes, e eu acredito que agora, no próximo dia 8 vamos votar na estabilidade, nos direitos, liberdades e garantias dos portugueses, em particular dos madeirenses. Agora, gostaria de ouvir António José Seguro ser mais claro. Ele está a jogar muito à defesa, está a jogar muito pelo seguro, está a jogar muito pelo seguro, tem que atacar mais, tem que fazer mais uns contra-ataques, tem que dizer o que pensa, o que sabe, o que quer, e nessa linha está a ter um discurso fácil, porque a rejeição é tão grande por André Ventura que, mesmo que tenha metade dos votos da AD, que é isso que as sondagens indicam, será com maior ou menor dificuldade o próximo Presidente da República. O problema aqui, e tem a ver com a estabilidade política, é que se André Ventura terá ou não mais votos que Montenegro teve nas últimas legislativas. E aí poderemos ter um problema em termos nacionais, porque no debate quinzenal com Montenegro, se André Ventura
porventura aliás, teve menos votos do que teve nas legislativas de 2025, mas também, em abono da verdade, é preciso que sejamos claros, também menos pessoas votaram nestas presidenciais, mas se André Ventura tiver mais votos que Montenegro teve nas legislativas, pode chegar à Assembleia da República e no debate quinzenal dizer que é É o o líder novo da líder direita porque teve mais votos do que Montenegro. Ora bem, Bem, sim. eu queria dizer que o Pedro de facto tem aqui razão. André Ventura está a se candidatar não à presidência da República, ou está nesta campanha não para a presidência da República, mas para o papel de líder da direita. Mas isso também é bom recordar que Luís Montenegro é que tem feito a corte quando lhe foi colocada uma possibilidade perante o atual líder do Partido Socialista de poder estabelecer um compromisso de mais longo alcance ou de mais largo espectro, de um ponto de vista parlamentar, para a legislatura, optou por não fazer acordos com nenhum partido em particular e, ora, ir pescando o olho ao Chega, ora, ir pescando o olho ao Partido Socialista. Ora, quem brinca com o fogo acaba por se queimar. E neste momento, quem está mais próximo do braseiro é literalmente o PSD, que Acho que não. quem está neste momento debaixo de fogo da extrema-direita, cujo eleitorado está, de alguma forma, como tu bem disseste, a pescar o olho ao André Ventura. Portanto, eu acho que também nas próximas eleições do próximo dia 18 os resultados ditarão de que forma é que André Ventura regressa à Assembleia da República, se com o peito cheio afirmando-se o líder da direita, ou se idealmente se tiver menos de 30% ou menos, volta para uma situação de estabilidade. De qualquer das formas, será sempre, acredito que André Ventura vai procurar provocar ou precipitar eleições legislativas no mais curto espaço de tempo possível Orçamento 27. para poder capitalizar este voto. A exemplo do que o Coutinho Figueiredo fez, uma distância de 5 anos, criar um movimento para 2031. Claro que já se sabe que em 2031 aqueles 900 mil votos, por onde é que já andarão? Mas Mas com objetivos mais legislativos, para as legislativas do que para as presidenciais, como é óbvio. Só um lamiré de cada um de vocês sobre o debate. Há muito analista a dizer que Ventura surgiu estranhamente moderado. Sem dúvida. Terá sido isso ou com pouca margem para desferir algum ataque surpresa a António José Seguro, porque, pelos vistos, gastou as balas todas na primeira volta? Bem, o- fiquei com essa ideia. Efetivamente, a ideia que me dá é que André Ventura pisca o olho ao eleitorado do PSD e da Iniciativa Liberal, que não gostava daquele jeito truculento que tanto agrada ao eleitor do Chega. Portanto, tendo ele a garantia que o eleitorado do Chega vota nele, ele, para crescer, tem que crescer ou para os liberais ou para a parte mais à direita, para o velho PPD, chamemos-lhe assim. E realmente aquela moderação Aliás, Ventura vem do PSD. vem do PSD. E foi candidato autárquico pelo PSD e começou a destacar-se efetivamente na campanha em Loures, também já tristemente célebre pela questão dos ciganos, e ele não se importa de recordar esse passado. Eu acho que ele confunde-se muito quando fala de Francisco Sá Carneiro, mas isso é a minha opinião. Aliás, Ventura ainda não era nascido quando Francisco Sá Carneiro acaba por falecer e não deve ter lido muito sobre aquilo que aqueles 5, 6 anos de Francisco Sá Carneiro à frente do PSD. Portanto, mas isso é outro assunto. que era declaradamente centro-esquerda. Que era declaradamente centro-esquerda. Aliás, eu fiz questão, porque vim aqui hoje, exatamente de ir buscar um vídeo de Francisco Sá Carneiro, que tive, aliás, eu tive a oportunidade de estar ao colo, eu tive a oportunidade de estar com ele, efetivamente, e a grande questão é que era um homem de centro-esquerda. Era um homem com uma visão para o país, com um desígnio para o país, mas não venham colocar Francisco Sá Carneiro no centro-direita, porque ele não estava lá. Agora, e Ventura procura
na sua ideia de liderança da direita, e procurou fazê-lo no debate claramente, em primeiro lugar, não ostracizar o Presidente da República, o futuro Presidente da República, que ele sabe que António José Seguro será o futuro Presidente da República. Em segundo lugar, e ele várias vezes, não sei se repararam, um pormenor neste debate em relação ao outro, ele muitas vezes, António José Seguro falava, ele assentia, fazia um assentamento com a cabeça. Portanto, a criar ali uma ideia de empatia com António José Seguro. E, em segundo lugar, claramente a piscar o olho ao eleitorado mais à direita do PSD, que diz que não vota no Partido Socialista nem por nada e que, não, para Ventura, não pode ficar em casa, tem que ir votar. E essa poderá ser a questão aqui na Madeira. É que criou-se uma dialética tão grande entre uns são maus e outros são bons, que uma parte do eleitorado do PSD, ainda que não goste da postura de Ventura, dificilmente virá a votar num candidato ligado ao Partido Socialista. Miguel Silva Gouveia, em relação ao debate, o que é que te pareceu do ponto de vista do posicionamento, sendo que António José Seguro não variou muito, criou um- enfim, uma das frases para ficar para que tantos jornalistas gostam, o empadão. Política do empadão, realmente. Mas pronto, também não saí muito do seu registro moderado. Aliás, eu acho que essa é a principal mensagem que ele passa ao longo do debate. Sim, é isso. E se calhar também indo ao encontro ou indo contra aquilo que o Pedro Coelho sugeria que ele devesse fazer, que era passar ao contra-ataque. Ele, na verdade, não precisa de ter um Turbine na área para marcar um 4-2 assim nos segundos finais. O Mas António José tá, Seguro, todos gostámos, todos somos portugueses. Eu Acho só lamento não ter visto, porque aos 95, quando acabou o jogo do Atlético de Madrid, pensei, está perdido. desligaste. E desliguei. Pá. Mas voltando às presidenciais, o António José Seguro tem mantido o seu estilo, mesmo contra algumas sugestões do partido do Partido Socialista, que até queriam outra figura, tentaram procurar outra pessoa que tivesse outro tipo de perfil. Acabou por ser António José Seguro, com esta sua maneira de ser, igual a si próprio, respeitador, sério, procurando também trazer alguma pedagogia constitucional e democrática, que o levou até à segunda volta e está a granjear estes apoios. Ele manteve a sua serenidade no debate, teve um ou dois momentos em que se calhar senti-se mais acossado pelo aquele estilo que lá está do empadão de Ventura, porque Ventura de facto nunca responde às perguntas dos jornalistas, nunca tem uma opinião sobre ele diz que já lá vai, mas já lá vai, Já mas passou. entretanto já Diz lá o que foi. Exatamente. Já lá foi. E António José Seguro acho que esteve muito bem quando diz que não é preciso mais debates porque ele próprio só tem uma posição sobre cada tema. Se calhar Ventura precisava de mais debates para poder explanar as diferentes posições que tens sobre o mesmo tema, como ficou ali bem plasmado com aquela sua tirada daquele coelho da cartola sim, do Procuradoria-Geral da República, da forma entre os de pares. nomear o Procurador-Geral da República entre os pares, quando o próprio tinha sugerido em 2022 ou 2023 que fosse o Presidente da República a nomear o Procurador-Geral da República. Portanto, acho que o estilo foi cada um fiel a si próprio, Ventura procurando, eu concordo aqui com o que diz o Joaquim, procurando pescar o olho ao eleitorado da iniciativa liberal e dada. Pedro, há uma nuance em que Ventura estranhamente revelou debilidade, que foi numa matéria tão cara ao Chega, que é a corrupção, em que António José Seguro marcou claramente pontos, o que também esvazia um pouco a bolha. Sim, não é só essa questão. É preciso também nós referirmos que, conforme disse ainda há pouco, António José Seguro poderá ser o próximo Presidente da República, mas o poder cair nos braços, porque quem ganhou as eleições presidenciais foi o centro-direita. Nós temos muitos candidatos à direita e, obviamente, o país não virou à direita de um dia para o outro e é normal que 30, 40% dos portugueses, obviamente, se identifiquem com a esquerda. E a esquerda era tão fraca, tinha um único candidato que no início não era apoiado pelo Partido Socialista e foi de uma maneira muito fácil que esse candidato
teve 30%, um pouco mais de 30%, quando a direita ou o centro de direita tinha muitos candidatos. Portanto, nesta linha, passando à segunda volta, obviamente com André Ventura, que há uma rejeição muito grande, as sondagens dizem que, com grande probabilidade, António José Seguro será o próximo presidente Mas da o debate foi mais favorável a quem? o debate foi sobretudo mais o populismo de André Ventura saiu mal. As Hum. pessoas, às vezes, em casa podem estar a ouvir acabar com as reformas vitalícias. Todos os portugueses gostam de ouvir isso. Aliás, essa situação foi revista em 2005 e já não há hoje reformas vitalícias em Portugal. Mas quando ele fala, por exemplo, quando quer rever a Constituição, isso não depende do Presidente da República, isso depende dos deputados da Assembleia da República. Portanto, isso não é um poder do Presidente, é sim um poder dos deputados, em que na Assembleia da República alteram ou não a Constituição e ela é alterada, como todos nós sabemos, por mais de 2/3 dos mandatos. E, portanto, aquelas palavras bonitas que a André Ventura falava não são dos poderes do Do Presidente presidente. da República. Acho que, e não vi esse tempo, mas as pessoas cansaram-se de Salazar. Ele fala que quer 3 Salazares. Fala também eh, que não será o presidente de todos os portugueses. Acho que, uma vez sendo eleito, seja ele qual for, nós temos que ser o presidente de todos os portugueses, aqueles que votaram em nós e aqueles também que não votaram em nós. E, portanto, tendo em conta esta rejeição e o discurso soft de António José Seguro, acredito que tudo indica que nós teremos um candidato socialista, um presidente socialista moderado, zangado com o Partido Socialista, zangado com António Costa, não apoiado inicialmente pelo Partido Socialista. O Partido Socialista quer cavalgar a potencial vitória de António José Seguro, mas é importante relembrar que o anterior presidente da Assembleia da República dizia que António José Seguro não tinha qualidades para ser presidente, depois disse o dito por não dito, e agora já o apoia com muitas figuras como Marta Temido, entre outras. Agora, vamos aguardar, acho que na Madeira penso que o resultado será diferente, mas o voto é secreto e a vontade dos madeirenses temos que respeitá-lo. E convinha que fosse diferente para a próxima questão que vou colocar, mas antes Sim, eu queria só aqui referir aliás, duas questões que o Pedro referiu. Em primeiro lugar, não concordo com a análise que ele faz de que o centro-direita ganhou as eleições, porque na verdade eh, não foram partidos que Coutrinho, foram a Marcos votos. Mendes, Não foram partidos Almirante. que foram a votos. O Almirante assumiu-se como sendo de centro-esquerda, portanto, Ah, não podes contar com o Almirante. E se estás a entrar com o Ventura no mesmo lote mas o dos Pedro contra democratas. com o Almirante porque fui apoiado por Alberto João ó, Jordão. Miguel, Ok, então deve ser isso aqui na Madeira. vamos chamar o Mas Ventura, pronto, o Marcos Mendes e eu o até vou Coutrinho, tirar que o ganhou. Ventura, porque o Ventura, nós dizemos extrema-direita, mas não há verdadeiramente ali uma lógica direita tradicional. Ele é É populista uma direita e populista. é uma direita populista. Ele vai sempre defender aquilo que as pessoas quiserem ouvir. Exatamente. E de manhã uma coisa, à tarde o seu contrário. E atalhando em relação àquilo que tu referiste sobre as questões de transparência e de corrupção e o porquê do Chega não ter sequer eticamente qualquer palavra que possa falar sobre essa matéria. O Chega, soubemos esta semana que Ventura foi, enquanto na sua vida profissional, foi ele que, na questão dos vistos, dos Deu um vistos gold, parecer. deu parceiros para permitir poupar não sei quantos milhões em IVA a um empresário que depois acabou por financiar o Chega. E aqui na Madeira, se formos a ver, além das questões que já referiste ainda há pouco sobre alguns nepotismos que vão acontecendo numas câmaras com representantes do Chega, aqui na Madeira, e o Diário fez eco dessa situação na última semana, os vereadores do Chega na Câmara do Funchal querem passar a independentes por uma questão de dinheiro, para poderem receber eles próprios o dinheiro que neste momento vai para o partido e o partido é que decide quem é que vai contratar
Querem falar de cargos? Vejam bem o que é que têm à frente dos vossos olhos, nas notícias que saem aqui no Diário de Notícias, saem também na televisão. Vejam o tipo de pessoas que se arrogam o direito de apontar o dedo aos outros, falando sobre transparência e corrupção e sobre forma de gestão de dinheiros públicos. Vejam o que é que eles fazem dentro da sua própria casa. Agora, imaginem o que é que seria ter estas pessoas a gerir um país. Portanto, acho que fica tudo dito. Como não é esse, a propósito dessa história do Chega Funchal, que ontem o Chega Madeira enviou uma emissária Assessora, não é? Para lá. conhecendo todos os regulamentos, enfim, como se... Sim, para quem teve 12 anos de política autárquica e de reuniões de Câmara seguidos, e não me lembro de algum dia existir este tipo de situações discutidas em praça pública, ainda mais, tudo por causa de dinheiro. De dinheiro. de dinheiro para fazer oposição que nem fazem. Mas Eu nem sei o que é que andam a fazer. Um dia podemos questionar como é que estas pessoas se arregimentaram, mas isso Isso lá lá chegaremos. chegaremos. Antes desse dia, importa, eu há pouco estava a dizer, se calhar os madeirenses poderão até alterar o seu posicionamento nesta segunda volta, atendendo a que há um cargo, que é o de representante da República, que também estará em equação, sendo desejo de muitos que este cargo seja desempenhado por um madeirense. Aquilo que eu pergunto, Joaquim, é, imaginando um cenário igual ao da primeira volta e sendo seguro o futuro presidente, achas que terá essa vontade de escolher um madeirense para representante? Eu espero bem que sim, que é importante, aliás, tem-se falado muito pouco da autonomia, tem-se feito barulho sobre a autonomia, falado pouco da autonomia, e era importante que tivéssemos alguém da região que representasse essa independência, que tivesse essa capacidade de, se calhar, fazer algum tipo de trabalho profilático e de reforçar. Eu ouvi há pouco o Pedro dizer que, bem, os portugueses são bons, mas nós somos melhores. Eu confesso que isso é uma ideia que eu não gosto. Eu vi isso na Assembleia esta semana, se não estou enganado, quando o deputado do Chega dizia que dizer aos cubanos que aqui nós não. Eu vi um deputado do Chega chamar de vermes às pessoas, aos madeirenses que votaram em seguro. Portanto, isto é. Foi num debate com o Pedro Coelho. Foi num debate com o Pedro, precisamente. Afirmas, Pedro? Confirmo, mas foi tão grave que É tão, ninguém era o é tão moderador que me podia. buçal, é tão. Confesso que fico triste quando ouço este tipo de dialética na política, acho que já passámos esse tempo, e seria interessante termos alguém que trouxesse elevação ao cargo, sem estar ligado especificamente E encontras nomes a esse nível? Encontro, acho que a região tem nomes muito nobres para. Solta aí um ou dois, pô, malta para em inquéritos. Eu pessoalmente tenho sempre acho que era interessante ter um professor como representante. Estou a pensar, é alguém que voltou esta semana a escrever algo para o Diário, que escreveu durante algum tempo, sei lá, o professor André Escórcio, que é uma pessoa que representa uma ideia bastante reflexiva sobre a sociedade, sobre aquilo que são os principais desafios que nós temos, Que já não é afiliado no que não é, por isso é que, portanto, nesse sentido, que não é afiliado, mas e que, sem dúvida alguma, seria alguém com esse perfil, que tivesse essa distância, tivesse essa urbanidade, tivesse essa grandeza na sua postura e que, ao mesmo tempo, também representasse aquilo que tantos de nós têm de bom. Portanto, só avançaste o nome. Vou deixar que era o Miguel, que era o Pedro. Miguel, achas que há margem, caso se mantenha esta tendência venturista, para António José Seguro, no caso, vença satisfazer este desejo regional? Bom, essa é uma matéria que tem sido falada ou abordada muitas vezes nas últimas semanas, inclusivamente no debate da noite eleitoral, como tive a oportunidade de estar com o mandatário de André Ventura.
A preocupação dele era precisamente saber quem é que eventualmente iria assumir essas funções. O que também diz muito da forma como se interpreta a participação política e cívica das pessoas. Eu acho que não, neste momento não está em causa, ou acho que é prematuro estar a falar sobre qualquer pessoa, qualquer nome para exercer aquelas funções, sabendo que primeiro é preciso que o presidente primeiro ganhe, obviamente, e seria importante que António José Seguro ganhasse na Madeira para, no fundo, para ter esse conforto de poder nomear um representante madeirense também de sua confiança, mas importa também referir que o governo regional tem uma palavra a dizer, é ouvido sobre o representante da República que é indicado. Portanto, e eu presumo que deva ser articulado entre o próximo Presidente da República, que espero que seja António José Seguro, e o Governo Regional, por isso que o Presidente do Governo também veio a público dizer que aqui Del Rey, salvo seja, republicano, não é? Nós temos uma palavra a dizer e ele pretende que seja um madeirense. Eu acho que o princípio de ser um madeirense é um princípio positivo. Parece-me, tal como nos Açores, ser um representante da República açoriano. E ser uma pessoa que tenha experiência e, acima de tudo, gere consensos e tenha a sobriedade que o cargo, tal como Presidente da República, que o cargo assim o exija. Também vejo muita gente a tentar confundir as questões, dizendo que algumas pessoas entendem que se o cargo deve ser extinto, não deve nomear ninguém e extinguir o cargo, portanto, que não faz qualquer sentido. Para o cargo ser extinto tem que ser por via de uma revisão constitucional. Portanto, acho que neste momento aquilo que nós temos que nos concentrar é em eleger o Presidente da República e depois então sei que há Algumas vontades. alguns nomes já foram lançados, até para alguns colegas daqui de painel no outro debate da semana, alguns até surpreendentes, mas acho que é uma decisão que passará em primeiro lugar. Se bem mal, alguns dos senadores serão possíveis representantes da República? Foi eu que li num artigo de opinião daquilo que sei aqui no dia de um dos nossos colegas. Sim, o Miguel de Sousa deixa claro que há muitos. Com a particularidade dele de só ter que acertar no nome de António José Seguro e não José António Seguro, Claro. parece que propositadamente troca-lhe ali os. Trocou-lhe os nomes. Pedro, há muita gente no PSD disponível para o cargo, ou terá que ser, caso Seguro vença, alguém mais da área socialista? Eu acho que o PSD da Madeira ainda pensou mesmo daquilo que eu pensava em 2007, 2009, salvo erro, quando fui deputado da Assembleia Legislativa da Madeira, onde defendemos um projeto de revisão constitucional que defendia a extinção do cargo, não a extinção do representante da República, mas sim a extinção do cargo. Nós achamos que aquele cargo é um órgão colonial que está previsto no artigo 230 da Constituição, que está num palácio, que se chama Palácio de São Lourenço, e esse palácio devia de ser património da região autónoma da Madeira, e achamos que essa é uma É meu, figura é seu, é nosso. é uma figura colonial e, portanto, nós achamos que não faz sentido para assinar decretos regionais e algumas declarações de veto que haja ainda essa figura na Constituição da República Portuguesa. É existir, conforme prevê a Constituição, que seja sobretudo alguém que seja dialogante, madeirense ou não, que seja amigo da Madeira. Às vezes diz que o maior inimigo do madeirense é o madeirense. Eu acho que não é bem assim, mas não tem que ser madeirense, tem que ser alguém que respeite as autonomias regionais, tem que ser alguém colaborante, que faça também o seu papel fiscalizador, no respeito pela Constituição. Agora, acho que eu acredito que ainda serei vivo para que na Constituição, no artigo 230,
nós não tenhamos esse cargo, porque acho que nos dias de hoje não faz sentido. E estranharia que figuras do PSD que no passado se insurgiram com este cargo, que aceitassem um dia, por serem madeirenses, representantes da República. Mas há ou não gente interessada no PSD em si? Não sei, quero acreditar que todos aqueles que defenderam a sua extinção, a extinção do cargo, e isso o Diário e os órgãos de comunicação social têm isso registado, Sim, sem acredito dúvida. que esses, o que disseram há uns anos atrás, irão ser consequentes e, porventura convidados, vão pôr a mão na consciência e vão dizer que se eu no passado defendi a sua extinção, não faz sentido eu agora, sendo convidado, assumir esse cargo. Pedro, a coerência não é propriamente um ativo dentro dos governantes PSD, não é? Eu lembro-me daquilo que nós discutimos aqui sobre uma eventual venda do Hospital Nélio Mendonça e hoje parece que quem era contra há 3 anos ou há 4 agora é a favor e até Não, eu anuncia a queria, venda. eu queria esclarecer isso. Foi o governo de António Costa, o governo ali do nosso amigo Miguel Silva Gouveia, é O que governo é de nós todos, pá, de Portugal inteiro. é quando fez o financiamento de 50% do hospital, do novo Hospital da Madeira, Sim. fez uma resolução do Conselho de Ministros em Uma que, cláusula. em caso de venda, uma vez fosse vendido o Hospital Central na Mendonça, 50%, o valor da venda seria para pagamento de dívida da Madeira à República. Portanto, foi o governo de António Costa que escreveu, Em caso de essa venda, questão mas está em não vigor. obrigava à venda ou Agora, obrigava? não é obrigado Explica à se venda. não é obrigado à venda, ainda bem Agora, que não é dizes. obrigado à venda. Agora, eu penso que o Miguel é um homem que preza muito a estabilidade e as contas públicas e tem filhos e certamente quer um futuro melhor para os seus filhos e certamente quer menos encargos para os seus filhos. E, portanto, sendo contribuintes da Madeira, se uma dívida do novo hospital, se for diluída numa potencial venda num determinado património, certamente a vida dos filhos do Miguel e de outras famílias madeirenses será aliviada para Sevilha. Agora, também temos consciência que equipamentos Olha, infelizmente o teu partido que está a governar a Madeira estes anos todos por tem vontade dos obrigado os nossos madeirenses. filhos a ir lá para fora trabalhar, pá. Se calhar nem vão ter uma vida melhor aqui, vão ter que procurar no outro lado. Miguel, a democracia é um Pois, regime É que todos nós soberana. temos que mas aceitar e trabalhar eu não com. desisto, eu procuro também tentar dar-lhes uma vida melhor aqui, tentando Olha, apiar o PSD do poder. vocês que têm tanta vontade de voltar à Madeira, então, para fecho desta nossa conversa e para fecho de janeiro, vamos Temos a abordar mobilidade. ao de leve aquilo que são dois assuntos que arrancaram no dia 1, praticamente, e Comeback, voltar para trás. continuam vivos, não saem da agenda mediática. Sim. Tem a ver, aliás, o Pedro já falou disso, com a mobilidade. Hoje soube-se que há um novo adiamento, que tem a ver com a questão da necessidade de inscrição para a entrada nos percursos recomendados, agora com duas opções, ou in loco, se houver vagas, ou através da plataforma Simplifica. Isto não há forma de sair da agenda, porquê, Joaquim? Bem, em primeiro lugar, parece-me principalmente a questão dos percursos vem provocar uma grande revolta que deu o dia 18. Os madeirenses, os habitantes da Madeira, não querem perder o acesso a fruir das maravilhas da Madeira. E isso é uma das coisas que não querem perder. Eu falo com muita gente e o que me dizem é impensável nós termos de nos inscrever para visitar algo dentro da nossa terra. E isso leva a uma Mas grande os revolta. madeirenses não são leves, também contribuem para a carta. Claro que sim, mas a questão é que há aqui uma questão, aliás, e vou ao António José Seguro quando ele diz, já que estavam aqui a falar de filhos, os meus ainda, espero eu que ainda fiquem muito tempo e fiquem por cá, mas se calhar tem que seguir o mesmo caminho, não tenho ilusões, que é, Portugal é um ótimo país para viver, mas também tem que ser um ótimo país para as famílias portuguesas poderem viver, que é aquilo que não tem sido, aliás. Todos nós temos amigos a viver no estrangeiro porque a sangria é tremenda. Tem sido tremenda, salários baixos, as grandes vantagens e a economia que cresce sem parar não chega ao bolso das pessoas.
Portanto, Joaquim, não sejas Ventura. Percursos terrestres. Assim como a sangria é boa em Espanha. não, os percursos terrestres, aquilo que as pessoas não aceitam é exatamente esta questão de se inscreverem. Não há hipótese, as pessoas não querem exatamente isso. E isto implica uma inibição, a que possam fazer os trilhos, a que possam ir à serra, e isso é uma coisa que as pessoas não querem. Assim como esta questão do serviço de mobilidade é outra confusão pegada, onde Miguel Albuquerque não consegue responder. Onde Nem tem pode, se medo. calhar. Não, tem medo. Nota-se, é um presidente titubeante. Ele tem uma grande dificuldade, coisa que o Dr. Jardim não tinha. Ele batia no Sr. Silva, batia em quer que fosse, em defesa da autonomia, da ideia que ele tinha da autonomia. Miguel Albuquerque tem uma grande dificuldade em dizer algo a Luís Montenegro. Se calhar diz quando se encontram os dois sozinhos. Agora, em termos de pressão, não se nota. Não terá a ver, Miguel Silva Gouveia, esta dificuldade detectada pelo Joaquim Sousa, com um problema maior que quase ninguém fala, que é a ameaça das companhias aéreas? Bom, o que me parece. Em Canárias, desculpa, em Canárias a dívida é tremenda. Portanto, o pagar o valor e não ficar as companhias a arder. Não, o que me parece é que o modelo, na verdade, já houve tentativas no passado de pagarmos só o valor faseado, vamos dizer assim. Eu recordo-me aqui em vários programas onde o Pedro defendia isto acerrimamente. O Pedro já lá está há 2 anos e ainda não conseguia reverter isto. Mas percebe agora ele, como percebem os portugueses, que as companhias aéreas levantam questões bastante substanciais, porque na altura diziam que não iam estar a financiar o Estado e percebe-se que não o queiram fazer. Agora, na ausência de um modelo que esteja testado e funcional, não me parece-me que foi prematuro avançar com uma alteração ao modelo pré-existente a partir de 1 de janeiro. E isto aplica-se também aqui aos próprios percursos pedestres na Madeira. Não faz sentido que se lance cá para fora pacotes legislativos que alteram a metodologia, seja de viajar cá dentro, seja de viajar para o continente, sem estar bem testado e se calhar testado dentro de um ambiente mais restrito. E poderia ter sido feito com a TAP, em primeiro lugar, experimentar o modelo, testar o modelo e depois expandir para o resto. E aqui no modelo no regional, fazer primeiro nesta obrigação de registro, nos percursos que efetivamente nós sabemos que estão já com bastante saturação, como é o Rabassal, como é o caso da Ponta de São Lourenço, como é o caso do Pico Ruivo, enfim, estão bem definidos. Porque esses ninguém iria criticar, porque sabemos, nós vamos lá, vamos ao Rabassal, ao Levado das 25 Fontes, ao Risco, e parece que estamos na noite do mercado aqui. Vais aos balcões é a mesma coisa, portanto, que é aquela que é mais... Portanto, é natural, as pessoas sabem e percebem. Agora, uma pessoa ser obrigada para fazer um percurso que, à partida, passa e sabe que não vai encontrar ninguém, tem que registrar, portanto, é natural que haja descontentamento. Quem tem, pelo menos Miguel Albuquerque, tem experiência suficiente para evitar que este tipo de situações aconteçam, porque nunca levaria para a frente algo que não foi testado, se calhar foi mal aconselhado, ou então não se percebeu que isto estava a passar. Já Luís Montenegro vem em linha com aquilo que nós começamos aqui a falar, deixar o Luís trabalhar é perigoso para o país. Pedro Coelho, o próprio Miguel Albuquerque assumiu que já na ressaca da primeira volta esta história tem implicações políticas, nomeadamente a questão da mobilidade aérea, a questão dos percursos terrestres. Também achas, como defendeu um senador, que, enfim, contribui para o mau resultado do PSD nas presidenciais? Eu acho que a questão dos percursos, essa matéria, segundo sai, já está resolvida. Os madeirenses não terão que fazer reserva para esses percursos pedestres. Relativamente à mobilidade, como sabem, há vários diplomas, um deles que saiu da Assembleia Legislativa da Madeira, que será discutido nos próximos dias aqui na Assembleia da República. Miguel Albuquerque foi claro, ao contrário do que Miguel Silva Gouveia diz. Miguel Albuquerque foi claro quando disse que agora é que vamos ver quem é que estará com os madeirenses, e a questão da mobilidade é uma questão muito, muito, muito importante para nós. É como ir ao hospital.
Imaginemos que o Miguel Silva Gouveia, que certamente terá muitos anos de saúde pela frente, vai ao hospital, muito Espero bem, mal, espero bem. numa urgência, e tem uma dívida fiscal. E dizem-lhe no hospital, na portaria, que deixe lá ver se você deve alguma coisa às finanças. Pá, se você deve, não será tratado, e se você não deve, é tratado. E, portanto, e isso para exagerar, estamos a falar de saúde, mas agora estamos a falar de mobilidade, e a nossa mobilidade não pode estar dependente de uma dívida ou não dívida à Segurança Social nem às finanças. Aqui no continente há o passe ferroviário verde, onde as pessoas vão do norte a sul do país e pagam apenas 20 euros. Nós não podemos andar de comboio, temos que usar para já o avião, porque ainda não temos o ferry, portanto, nós não somos portugueses nem de primeira nem de segunda, somos portugueses das ilhas, e agora acredito que serão revogadas as portarias, porque acho que não faz sentido esta, Pois, esta só obrigação lembrar que de não uma dívida. dívida às finanças pode ser simplesmente uma fatura da água que passa de prazo e é mandada para a execução fiscal para as finanças e Exato. fica Exatamente. E um Exatamente. processo em tribunal, eu posso discordar de Exatamente. um um. processo em O tribunal. direito E não à só isso, prestação só para ao concluir, contencioso. há heranças boas e menos boas. Se alguém recebe uma herança com dívidas fiscais, está a herdar essas dívidas e não é responsável por isso, mas obviamente Como a Madeira tem uma tem que herança de 6 mil milhões. Herdeiros, ficamos por aqui hoje. Voltamos daqui a 15 dias. Fiquem bem, bom fim de semana. Bom fim de semana. Fim de semana. bom fim de semana.